Olá, pessoal. Eu me chamo Renan Fernandes Martim, sou estudante do mestrado profissional da Unesp de Rio Claro e hoje estarei apresentando meu mapa conceitual da disciplina de Problemáticas da Educação Física. Antes de começar, gostaria de recomendar que vocês assistam pelo computador e ampliem o tamanho do vídeo, o tamanho da tela, para conseguir enxergarem melhor. Na semana número 1, foi abordado o texto do professor Fernando Jaime Gonzalez, que abordava a questão do abandono do trabalho docente. Esse texto, ele aborda três tipos de atuação docente: a atuação de práticas tradicionais, a atuação de práticas inovadoras e o abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico. A prática tradicional seria aquela esportivizada, que foi predominante na década de 70, 80 e 90. Ela se caracteriza por um ensino de técnicas e ser uma aula no estilo de treinamento. Já as práticas do abandono do trabalho docente é conhecido como rola-bola, onde o professor se preocupa apenas em levar o material e, em geral, os alunos que escolhem qual atividade vai ser realizada. Já a prática inovadora é quando o professor vem com alguma inovação pedagógica, rompendo com o tradicional. Então, ele não vai ter aquela prática esportivista com o ensino da técnica pela técnica, com fim em si mesmo. O professor ainda cita que existem 4 fatores que influenciam as atuações docentes. São eles: os processos de transformação da área, as condições objetivas de trabalho, a cultura escolar, sua relação com a disciplina e as disposições sociais do professor atualizadas no contexto de trabalho. Por processo de transformações da área, a gente entende que seria aquele movimento que veio a partir da década de 80, buscando inovações na forma de dar aula, nas abordagens pedagógicas e criticando o modelo da pedagogia tradicional, da abordagem tradicional, da prática tradicional. Já as condições objetivas de trabalho, em relação às condições de trabalho, infraestrutura, remuneração, estabilidade, materiais, carga horária de trabalho, entre outros. E as disposições, a cultura escolar é como que a escola enxerga a educação física, como que a gestão pedagógica enxerga a educação física, como que os gestores enxergam a educação física, e as disposições sociais do professor atualizada no contexto de trabalho, né? O que influencia o trabalho do professor, né? O que faz ele se submeter a alguma atuação ou não? No texto é citado que professores com práticas inovadoras, mesmo meio às dificuldades das condições de trabalho, eles estão mais permissíveis consigo mesmo a é, é, fazer práticas apesar das dificuldades, né? E uma questão curiosa que o texto cita, que professores com boa estabilidade, né, com concursados, por exemplo, eles tendem a ser ou com atuações de práticas inovadoras ou com abandono do trabalho docente, né? Na semana número 2, foi discutida a relação entre teoria e prática, a partir de um texto da professora Soraya Cristina Darido. Esse trabalho procura discutir como se deve relacionar a experiência corporal, as vivências de práticas corporais, com conhecimento sobre essas práticas corporais. Então, primeiro, ele fala sobre o saber fazer, que está ligado ao modelo tradicional, recreacionista e esportivista, que conduz uma ênfase na prática pela prática, movimento pelo movimento, reduzindo o conhecimento a fazer movimentos sem saber o motivo. Já o saber sobre o fazer está ligado a outro movimento, que é o movimento inovador da educação física brasileira, que criticava o movimento anterior, dizendo que a educação física estava sendo caracterizada por uma condição de atividade, não de disciplina. O movimento renovador também quis ir além dos movimentos e procedimentos, mas também para a parte conceitual,
o porquê está aprendendo esse movimento, a sua história, seus benefícios, sua relação com a mídia, por exemplo. Na prática, por exemplo, no estado de São Paulo, ocorre que tinha uma apostila com conteúdo diversificado da educação física e em um momento de sala de aula os alunos respondiam sobre esse conteúdo diversificado, porém, quando iam para outro momento de aula na quadra, acontecia que a aula prática não tinha a ver com o que eles estudavam na prática, a aula prática na sala. A aula prática acabava sendo sobre algum esporte. Por fim, o artigo ele finaliza com uma sugestão de atividade, que é sobre o estudo do vôlei. Tem uma atividade chamada Mentonete, que é uma atividade que dá origem ao vôlei. Então, ela é utilizada para contar a história e também uma parte conceitual do vôlei. Na semana 3, é discutido aspectos legais da educação física escolar, através de um texto escrito pela professora Fernanda Moreto Impolceto e pela professora Soraya Cristina Darido. Esse artigo ele visa fazer uma linha do tempo histórica da primeira LDB até os dias de hoje. Então, é apresentado sobre a LDB de 1961, 1971 e da LDB de 1996. Na LDB de 1961, a educação física ela era vista como uma atividade, então não tinha o mesmo peso que as outras disciplinas escolares. E ela é obrigatória no período escolar para todos os alunos até 18 anos de idade. Já em 1971, ela passou a ser obrigatória no ensino superior e facultativa para quem trabalha mais de 6 horas por dia, estuda à noite, tem mais de 30 anos e presta serviço militar. Também era facultativa para quem era fisicamente incapacitado. Em 1977, é adicionado outra mais processos facultativos que seria para a mulher com prole e para o estudante de pós-graduação. Já em 1996, com a LDB, a nova LDB, se tornou um componente curricular obrigatório. Então, ela sai da condição de atividade e vira componente curricular obrigatório. Então, todas as escolas têm que ter aula de educação física. Porém, foi facultativa no ensino noturno e no ensino superior. Então, os alunos do EJA, por exemplo, não tinham aula. Em 2003, tem uma alteração no artigo da LDB de 1996, que sua prática, as aulas de educação física têm a sua prática facultativa para quem cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, tenha mais de 30 anos de idade, quem estiver prestando serviço militar ou em situação similar, e que tenha prole. Porém, fica uma discussão se isso foi um avanço ou um retrocesso, porque a presença ela é obrigatória, mas a prática é que não ficou definida como obrigatória. Em alguns interpretações, leva a questão de a aula ser vista como extremamente cansativa, como que fosse cansar quem já presta serviço militar ou quem já trabalha. A mulher que tem filho, ela tem que cuidar do filho, então ela não pode ficar mais cansada. Então, fica essa questão se foi um avanço ou um retrocesso essa lei. Na semana número 4, foi discutido sobre afastamento e indisciplina nas aulas de educação física, a partir de um texto escrito pela professora Soraya Cristina Darido e pelo professor Fernando Jaime Gonzalez. O texto começa falando sobre uma pesquisa que é comum ouvir dos estudantes que a educação física é uma disciplina preferida deles. No entanto, a educação física ela sofre com uma cultura de afastamento das aulas. Sobre afastamento, os principais motivos são os aspectos legais, como foi discutido na semana 3, a organização da escola, que muitas vezes coloca a aula em período oposto, né? Por exemplo, o estudante estuda de manhã, aí a aula vai ser à tarde.
a repetição de conteúdos, onde muitas vezes falta diversidade de conteúdo, e, em geral, o conteúdo que se repete é o esporte, e em todos os anos que se aprende esse conteúdo, basicamente se resume a aprender gestos técnicos, e o insucesso e a exclusão. Um insucesso por você errar algum movimento, por você errar um chute, por você errar um arremesso, por você chegar em último numa corrida. A exclusão de quando dois alunos mais habilidosos escolhem um time e você é o último. A vergonha de realizar algum movimento. Já na indisciplina, primeiro a gente vai na definição do Latelle, de 1996, é a oposição de regras de um determinado contexto, né? Na educação física, que seriam atitudes de indisciplina? Conversar durante a explicação, ficar em pé quando deve se sentar, ou ficar sentado quando deve ficar em pé, e não respeitar a regra das atividades. A indisciplina ela pode ser fruto de uma revolta ou desconhecimento dela. Também tem os problemas familiares. O texto cita também a ótica que, como pode ser vista a questão da indisciplina na visão dos professores e dos alunos. Muitas vezes os professores associam uma questão individual, ou uma questão familiar, e os alunos a uma questão do professor. Posteriormente, no fim do texto, são apontadas algumas soluções. Para a questão do afastamento, é sugerido atividades, modelos de atividades de práticas colaborativas, como, por exemplo, o Sport Education, que, ao final de um ensino de alguma modalidade esportiva, por exemplo, são montados times equilibrados, entre habilidosos e não habilidosos, os times ficam bem equilibrados, e na parte de staff, de arbitragem do jogo, os alunos também participam. Então, não tem aquele momento de ficar esperando a sua vez de participar da aula. Então, todo mundo está participando ao mesmo tempo. Já sobre a questão da indisciplina, é necessária uma conscientização de toda a comunidade escolar, né, pais, alunos, professores e demais trabalhadores, e o ensino sobre princípios, né, porque a fala sobre princípios, porque para ficar falando tanto de regras, né, se as pessoas já sabem princípios, não precisam de tantas regras. Essa seria o artigo da semana número 4. Na semana número 5, foi abordadas as dificuldades relacionadas ao ensino de esportes, a partir de um texto do professor André Luiz Rudiero Barroso. Primeiro é conceituado por que se aborda o esporte na escola, né? Então, tem a questão que o esporte é um fenômeno mundial, praticado em diversos países, transmitido em diversos países, e nesse capítulo fala como se o esporte foi um conteúdo hegemônico na educação física. No Brasil, após o golpe de 1964, havia a predominância do que a gente chama de quarteto fantástico, né? Futebol, vôlei, basquete e handebol. Principalmente porque na infraestrutura, onde eram praticadas as aulas de educação física, são de quadras poliesportivas com marcações de linhas desses esportes. Essas aulas tinham como a formação de sujeitos lutadores e vencedores e a detecção de talentos esportivos. E as aulas eram fundamentalmente em práticas, né? Então, eram aulas sem reflexão sobre o que você fazia, exclusivamente voltadas para o tecnicismo e procurando fazer o aluno obter o rendimento máximo, com que todo mundo tivesse o mesmo rendimento, sem considerar possíveis individualidades dos alunos, né? É um esporte na escola onde apenas é ensinado sobre o fazer. Já com as abordagens pedagógicas inovadoras, que é uma forma de se ensinar esportes, espera-se um conteúdo de forma diversa, né? Substituir aquela questão do rendimento máximo pelo rendimento ótimo, que é a máxima possibilidade que um estudante pode chegar de
forma individualizada, né? A técnica, ela não é abandonada nessa questão das abordagens inovadoras. Tem que trabalhar a técnica sim, só que não com um fim nela mesma, né? Se trabalha a técnica, mas se trabalha pensando sobre o porquê que você está trabalhando essa técnica, né? Qual a história dessa técnica, contextualiza o esporte que você está trabalhando e seria um esporte da escola, né? Então, se de um lado o esporte hegemônico, a partir do golpe de 64, era um esporte na escola, com valores do alto rendimento, então você só copiava o esporte que era praticado em alto rendimento e colocava na escola, com as abordagens inovadoras, a gente vê o esporte na escola, com possíveis alterações de regras para ensino do esporte, respeitando a individualidade do aluno. Então, esse foi o texto de dificuldades ao ensino do esporte na semana número 5. Na semana número 6, foram trabalhados dois textos sobre questões de gênero na educação física escolar. O primeiro com esse próprio nome, do professor Osmar Moreira de Souza Júnior. O segundo foi de masculinidades na educação física escolar, um estudo sobre os processos de inclusão e exclusão, do Leandro Teófilo de Brito e Mônica Pereira dos Santos. O primeiro texto do professor Osmar começa conceituando significados de gênero, sexo, sexualidade e orientação sexual. Posteriormente, ele aborda as questões das aulas mistas separado por sexo. Embora na LDB, desde 1996, já venha falado que as aulas de educação física devem ser mistas, o texto aborda que, inicialmente, professores da rede municipal de Belo Horizonte foram contrários a essa situação e chegaram a fazer até protestos, né? O texto cita que quem aborda as aulas separadas justifica como se fosse um padrão social, mas de uma justificativa biológica em relação à performance dos meninos e das meninas. No entanto, surgem as aulas mistas que têm como função a inclusão e a convivência de gênero, né? Os professores criam um ambiente inclusivo, de respeito mútuo, onde as diferenças físicas não podem possibilitar diferença de participação nas aulas. É necessária a convivência entre os gêneros, sendo assim, as aulas mistas. Já no outro texto, sobre masculinidades, é conceituado sobre diferentes tipos de masculinidades: a hegemônica, subordinada, marginalizada e a cúmplice. Sendo que a masculinidade hegemônica é aquela patriarcal e que exerce liderança. E alguns valores do esporte constrói, forja e educa esse tipo de masculinidade. Finalizando, a gente chega na semana número 7, com o tema de temas geradores, do Paulo Freire, do seu livro Pedagogia do Oprimido, trabalhado o capítulo 3, da página 50 a 63. O Paulo Freire tem dois conceitos, que é o de codificação e o descodificação. A codificação seria a representação de uma situação existencial e a descodificação seria a análise crítica da situação codificada. E, entre ida e volta, do abstrato até o concreto, relações e diálogo, são feitos pensamentos até com que a pessoa que esteja sendo educada, e o educando e o educador, cheguem numa situação limite. Essa situação limite é uma forma de querer mudar o pensamento ou a situação de alguma coisa, se enxergar na realidade concreta, através do diálogo também, procurando algo novo, que seria o inédito viável. E aqui a gente acaba finalizando o mapa conceitual da disciplina Problemáticas de Educação Física do PROEF. Beleza, pessoal? Tchau, tchau.